Você já teve a sensação de que está cercado de adultos que agem como crianças? Pessoas formadas, bem-sucedidas, com poder, mas que parecem movidas por puro ego, vaidade, identidade de grupo ou puro interesse pessoal? E se o problema do nosso tempo não fosse falta de inteligência, mas falta de maturidade? Você já parou para pensar sobre o que realmente significa ser adulto? Não biologicamente falando, mas psicologicamente e moralmente. Quero trazer alguns pontos para sua reflexão. Ser adulto não tem nada a ver com idade, mas com estrutura interna. Ser adulto, no sentido mais profundo, é desenvolver uma estrutura interna que permita fazer o que é certo, mesmo quando não lhe convém, quando não existe ganho ou vantagem pessoal. É assumir responsabilidade pelas consequências sempre. Não agir só por emoção ou por pertencimento a um grupo. Crianças perguntam: o que eu ganho com isso? Adultos perguntam: isso é o correto a fazer? Isso realmente é o correto? A moral infantil é: o que favorece meu grupo é o certo. A moral adulta é: o que é justo continua sendo justo, mesmo se prejudicar o meu grupo. Adultos desenvolvem a capacidade de sustentar ambiguidades. Adultos aceitam que a realidade é complexa. Infantis precisam de vilões, heróis, para ficar justificando e fazendo joguinhos dramáticos. O que seria então infantilização social? É agir com uma estrutura psíquica infantil em corpos adultos. Veja algumas diferenças de características de funcionamento infantil versus adulto na vida pública. Infantil, lealdade ao grupo acima da verdade. Adulto, compromisso com princípios e valores. Infantil, emoção antes da reflexão. Adulto, reflexão antes da ação. Infantil, a culpa é sempre do outro. Adulto, assumo minha parte da responsabilidade. Infantil, se me beneficia, é justo. Adulto, se é injusto, não faço. Infantil, necessidade de aplausos. Adulto, capacidade de ser impopular. Infantil, reatividade. Adulto, responsabilidade. Quando você olha para a política, mídia, judiciário, medicina e outras áreas, e vemos militância substituindo critérios técnicos, vaidade substituindo dever, ideologia substituindo método, poder substituindo serviço. O que me incomoda, e talvez a você, não é divergência de opinião, mas a quebra do papel adulto na função social. As pessoas não estão ocupando seus papéis com maturidade, com ética, mas com imaturidade emocional e interesses escusos infantis. Isso gera um conflito central, pois se espera que um adulto de verdade atue como alguém que age pelo que é certo, não pelo que lhe convém. Mas vemos na sociedade atual uma prática diferente que segue a seguinte lógica: que adulto é alguém que tem malícia, que sabe jogar o jogo, que joga o jogo para ganhar, é uma pessoa estratégica, influente, ao invés de definir o adulto como alguém consciente, ético, que faz o que é certo, que cumpre seu dever com honra e integridade. E o que isso demonstra? Isso nos revela que estamos cheios de pessoas estratégicas e maliciosas e com falta de adultos éticos e responsáveis. O problema é que a primeira definição sem a segunda vira sofisticação infantil, gente muito capaz, mas moralmente imatura.
E por que isso parece tão comum nos dias de hoje? Esses são os impactos da cultura da recompensa imediata gerada pelas redes sociais, visibilidade, busca por aplausos e curtidas. Pelo tribalismo, meu lado acima da verdade, tudo em nome do meu grupo, a vitória do grupo acima da verdade, da ética, da lei, dos valores. As pessoas estão voltando a operar com lógica de clã. Isso é um processo regressivo. Existe também uma confusão entre identidade pessoal e função profissional. Um profissional adulto separa eu pessoa do eu função. E quando isso falha, temos juiz virando militante, jornalista virando ativista, médico virando ideólogo, professor virando agente político. A função deixa de servir ao coletivo e passa a servir ao ego do grupo. Isso fortalece traços psicológicos infantis. O resultado é uma sociedade com muita opinião e pouca responsabilidade. Infantilidade psicológica não é fazer piadas bobas, gostar de coisas leves, brincar, dar risadas. É quando decisões importantes são guiadas por raiva, medo, vaidade, necessidade de aplausos, lealdade cega a um grupo, vantagem pessoal acima de princípios e valores. Talvez o grande desafio do nosso tempo não seja decidir quem está certo ou errado, mas aprender a ser adulto de verdade em um ambiente que muitas vezes recompensa a imaturidade. E aí vem a pergunta difícil: como manter nossos valores, nossa firmeza, sem virar uma pessoa dura, amarga ou crítica? E é sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, deixe os seus comentários e até a próxima.